igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar por essa fé. Deus Pai justo e maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor que ofertou nesse momento. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha abençoar cada dizimista da tua casa. Aquele, Jesus, que precisa, Senhor, de uma porta. Que o Senhor venha abrir, Pai. Jesus, opera maravilha na tua casa, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em teu nome. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando o irmão Rodrigo, né? O essencial é você não perder a esperança. E a nossa esperança é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que me deixa tão feliz que a palavra do Senhor me diz em Romanos 8:18. E eu amo este versículo. Que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós é sempre. Então é isso que nos alegra. Aleluia. Nós vamos ouvir o grupo Eles Amam nessa noite adorando ao Senhor. E em seguida já vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a cabeça exaltada ao teu santo nome. Glória.
Estenda suas mãos para cá. Amado Deus, até aqui, Senhor, estamos apresentando a Ti o nosso culto de adoração ao Teu nome através dos louvores que aqui apresentamos a Ti, Senhor, para que o Senhor receba como sacrifício santo e agradável diante da Tua presença, porque carecemos e necessitamos do Senhor. E também receber da Tua parte, através da Tua palavra, Senhor. A palavra de exortação, se necessário, fala conosco, para que nós sejamos consolados e sejamos também edificados pela Tua palavra. Senhor, nessa noite, toma o Teu servo, o Senhor Wesley, e usa ele como canal de bênção para falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte nessa noite. E isso nós te pedimos, Senhor, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Enquanto vocês encontram, eu quero ser grato ao meu Deus por tudo que Ele tem me concedido, agradecer a Ele por esse dia, pela saúde do corpo, pela mente que funciona, pela coordenação motora que está funcionando, né? Pelos pés que caminham, pelos joelhos que mantêm eles de pé e que se dobram para orar, pelo cérebro que pensa, pelos neurônios que funcionam e respondem, pelos nervos que recebem o comando e executam a sua ordem. Agradecer pelo fôlego de vida, pelo ar que eu respiro, agradecer por tudo, porque Ele merece. Ele merece. Ele merece. Agradecer por estar aqui nessa noite com os irmãos, primeira vez estar aqui, espero que seja a primeira de muitas, né? Vai ficar na bênção aí das irmãs e desse grande homem que está aqui na minha retaguarda, porque eu sou pego nesse microfone se ele deixar. Se ele deixar, esquece. E que Deus continue direcionando a vida dele. Agradecer a toda a minha junta de obreiros aqui na minha retaguarda, grato a Deus por estar bem protegido e estar debaixo da autoridade. Trago a saudação de paz do meu pastor Francisco Rodrigues, Ministério Madureira de Jardim Cubica 1, meu pastor que me abençoou para estar aqui nessa noite. Eu sou filho da irmã Alda, acho que vocês conhecem a irmã Alda, né? Ela deu lugar com força aqui algumas vezes. Aí tem gente que olha para mim e fala: você é sua mãe de calça. Amém, Deus abençoe. E peço para ela: mãe, passa um pouco dessa unção para mim. Aí tem gente que diz: se você deixar o bigode crescer, você parece o seu pai. Eu falei: então eu estou bem demais, graças a Deus. Eles me ganharam para Jesus sem dizer uma palavra. E estou eu aqui, ó, dando um seguimento ao legado. Vale a pena ainda investir na família, viu? Família ainda é o primeiro projeto do Senhor. Vocês encontraram o texto? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Disse assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque que de mim saiu virtude. Na minha versão está poder, é a mesma coisa. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado.
Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando ouviu uma pessoa da casa da sinagoga, do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Vocês podem dizer amém? Amém. Sente o nome de Jesus. Glória. Se eu pudesse titular essa mensagem, eu daria o título para ela as seguintes palavras: a quem é que você ouve? Quem é a primeira voz de comando que te direciona? Jesus aqui, ele está começando o seu ministério, ele já escolheu os seus discípulos. Eu amo o Evangelho de Lucas porque dos 4 evangelhos, o Evangelho de Lucas é o único que está em ordem cronológica. Se você quer saber um relato ordenado sobre a vida de Jesus, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Leia o Evangelho de Lucas. Por que Lucas está em ordem cronológica? Simples, Lucas era historiador. E por ser historiador, ele tinha todo um cuidado de escrever e ordenar os acontecimentos de Jesus da maneira como aconteceu. E o que eu amo de Lucas é que, para Lucas fazer esse levantamento, ele teve que sair e fazer entrevistas. Sabe quando o jornalista ele é enviado para um lugar e ele tem que chegar nesse lugar e ele tem que consultar pessoas que estão ali presentes, presenciaram aquele determinado acontecimento, e o que ele precisa fazer? Perguntas. Como foi? O que foi que você viu? O que é que você presenciou? Quais detalhes? Lucas fez isso. Ele saiu perguntando para as testemunhas oculares, ou até mesmo pessoas que receberam os milagres de Jesus, e perguntou: como foi teu encontro com esse meio Nazareno? Aleluia! Deus bendito, aleluia! Enquanto João recebe Apocalipse por revelação, Lucas tem que ir atrás da informação. E Lucas, o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, e Apocalipse de João estão na Bíblia, sim ou não? Porque Jesus tem as suas maneiras de trabalhar. Para João, ele está em revelação na ilha de Patmos, mas para Lucas, vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Deus tem suas maneiras de trabalhar com os seus filhos. E Ele tem uma maneira de trabalhar com cada um que está aqui presente. E não cabe a mim questionar a maneira como Deus trabalha com cada um. Por que o Senhor faz na vida de fulano assim e não faz na minha vida? Porque Deus tem que trabalhar com fulano e Deus tem que trabalhar com você. Simples. E Lucas começa esse relato desde o nascimento e assim vai. Ele escolhe os seus discípulos e ele começa a sua missão. Começa no Sermão do Monte, ele sobe para o monte e começa a ensinar as multidões. Ele desce do monte e ele começa o seu ministério público. Jesus ele foi apresentado aos 12 anos e ele só reaparece aos 30 anos na Galileia, batizando, curando, ensinando e assim vai. Jesus ele tinha sede por almas, ele tinha sede por vidas. E ele decide, depois que ele faz todo um cenário, ele cura o servo do centurião de Cafarnaum, ele vai na casa de Simão, o fariseu que convida-o para jantar. Depois ele conta uma parábola acerca do semeador. Depois ele fala de quem é a sua família. E depois ele decide passar para o outro lado. E o texto diz que ele pega o seu barco junto com os discípulos e começa a partir para o outro lado. Jesus ele tinha uma vida muito atarefada. E como ele era 100% homem, 100% Deus, ele deita na proa do barco e diz: vou descansar, e dorme. E o que eu amo de Marcos é que ele entrou num sono tão profundo que Marcos diz que ele pegou um travesseiro, se deitou e dormiu. De repente os discípulos estão caminhando, seguindo viagem, e lembrando, eles são pescadores.
Se tem alguém que conhece o mar da Galileia, é quem? Os pescadores. Mas de repente, no meio do caminho, o mar da Galileia fica revolto. E o texto diz, Mateus usa uma palavra muito interessante. Ele usa uma palavra chamada uma grande tempestade se levanta no meio do caminho. Não era uma tempestade comum, porque aquela tempestade era comum no mar da Galileia. A planície do mar da Galileia não era reta, ela caía. E como a gente sabe que o clima em Israel é desértico, de noite é muito frio e de dia é muito calor. Os ventos eles facilitam quando a planície ela desce. O vento, o mar fica mais revolto, ele fica mais propício, e outra, a maré sobe e o mar começa a ficar revolto. Só que o texto diz que era uma grande tempestade e Jesus está dormindo. E eles conheciam o mar da Galileia, não conheciam? Só que para você ver o nível que estava a tempestade, eles começaram a se desesperar. Jesus, 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 acorda Jesus, olha Jesus, a água está entrando dentro do barco já, Jesus, Jesus, e agora? O que vai acontecer? Jesus com toda a calma, toda a tranquilidade, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Ele fala, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Aleluia. Aleluia. Jesus está no controle do nosso barco, sim ou não? Então por que a gente está desesperado? Deus bendito, aleluia. Por que a gente quer colocar a mão onde Deus disse que não é para pôr a mão? Ou ele tem controle ou ele não tem controle. Não tem meio termo. A bonança seguiu e eles foram tomados de espanto. Só que quando chega do outro lado, tem um endemoniado. E o texto diz que era uma grande tempestade. Então não era uma tempestade normal. Ao que tudo indica ali, eram forças malignas que queriam tomar conta do ambiente para impedir Jesus de chegar em Gadara. Por quê? Se Jesus colocasse o pé em Gadara, o que ia acontecer com o endemoniado? Por isso que o texto diz que era uma grande tempestade. E o texto diz que Jesus ele põe o pé em Gadara. E o endemoniado vem até ele. Jesus não chamou o endemoniado. E o endemoniado correu até ele. E o texto diz que ele se prostra e adora. O demônio Aleluia. aquela frase de Jesus é Senhor até no inferno. Eita! E a gente fala as coisas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o demônio chegou, se prostrou e adorou. O demônio ele tem mais reverência do que muitos cristãos hoje em dia. Pesado. Ah, mas ele teme debalde. Ele teme debalde. Mas ele tem reverência. Ele sabe que ele está lidando com alguém que é mais poderoso do que ele. Deus bendito, aleluia. Fica a reflexão que isso não é tema para hoje não. Qual que é a sua atitude diante do Senhor? Deus bendito. Reverência? Pois é. O demônio é expulso. E o texto diz que eles pedem para ser mandados para os porcos. Por que para os porcos? Porque os porcos eram a fonte de lucro daquela cidade. E o que é impressionante é que o menino ele estava jogado em um cemitério. Tentavam prender ele e não conseguiam porque ele quebrava as cadeias, porque ele estava endemoniado. E o pessoal, o texto dá a ideia que o pessoal cansou dele. Deixa ele. Acabou, não tem mais solução para ele. Acabou, não vamos insistir mais. Ah, não ore mais, família, não ore mais sobre esse caso, porque acabou. Esse menino ele não vai ser liberto. Só que quem foi que chegou lá? Deus nosso, poderoso, aleluia. Os porcos eram mais importantes do que uma alma. Mudou só o tempo. E os porcos. Porque às vezes o dinheiro é mais importante do que vidas. A tradição é mais importante do que almas. Quem é a sua prioridade?
O que é a sua prioridade? Você é cristão? Então, se você é filho de Cristo e você anda na pisadura de Cristo, almas tem que ser o foco da igreja. Almas. Almas. E o texto diz que viram um menino liberto em sã consciência. Aleluia. Olharam para ele e não o reconheceram. Mas não era ele que era endemoniado. Irmãos, quando Jesus entra na casa, as coisas voltam ao seu devido lugar. Deus, eu quero seguir. Jesus, eu quero seguir o Senhor. Não, volta lá para a sua casa e avisa para eles quão grandes coisas eu fiz na sua vida. Crente, você foi liberto para libertar. Então abre essa boca santa no meio da sua família e prega. Porque ele quer libertar lá também. Não é o fim. Não. Vai virar. Vai se converter. Mas prega. Ora. Porque o tempo de Deus vai chegar. Jesus volta. Quando Jesus volta, tem uma multidão esperando ele. E quando ele chega, tem um príncipe da sinagoga. O príncipe da sinagoga era o dono da sinagoga. Era a maior autoridade, depois dos mestres da lei, religiosa naquele tempo. Era ele que organizava os cultos, era ele que organizava a liturgia. E o príncipe da sinagoga tem um pedido para fazer. E o que é melhor de tudo é que, lembra lá do endemoniado que teve reverência? O príncipe da sinagoga também teve reverência. Ele se prostra aos pés de Jesus e suplica que ele vá até a sua casa. Pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava doente. Ora, irmãos, se tem alguém que não tem menos de um filho, é judeu. Sim ou não? O Salmo 128 não está aí para mentir, né? Bem-aventurado o homem que tem no Senhor e anda nos seus caminhos, pois será como árvore plantada, tal. Bem-aventurado o homem que enche das suas aljavas com flechas. Flechas ali são filhos. Os judeus, eles entendem que a maneira de evangelizar o mundo é ter muitos filhos. Recebe aí. E sabe o que é melhor de tudo? Vou até tirar o microfone. Sabe como é que o islamismo está tomando conta da Europa? Filhos. Porque ele sabe que se passar o ensinamento para o menino de quem é Maomé, de quem é o Alcorão, o que o menino vai fazer? Ele vai evangelizar outras pessoas e vai ganhar mais pessoas para o islamismo. Crente. E sabe quem é o alvo? O próximo alvo? Os seus filhos, os meus futuros filhos. A gente está voltando para o princípio: família, projeto de Deus. Ele tinha uma única filha. Então não era só uma menina, era a esperança de Jairo que tinha morrido. E mais, ele tinha uma filha menina. Isso para o judeu era o cúmulo do absurdo. Porque na mentalidade judaica, o pecado tinha entrado no mundo por meio de uma mulher, por meio de Eva. Porque eles pegaram a interpretação lá que Eva comeu primeiro e deu para Adão, como se Adão fosse inocente, né? O alecrim dourado, que nasceu sem ser semeado. Quem foi que primeiro recebeu a orientação de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem tinha a responsabilidade de passar para Eva a informação? Com todo amor e respeito do mundo, tá? Eu sou descendente dele também. Mentalidade, sabe? Aquela mentalidade machista.
judaica. Só que é a filha do príncipe da sinagoga que está no leito, prestes a morrer. Filhos são herança do Senhor. O que um pai e o que uma mãe não faz por um filho. E o que é melhor de tudo é que quem foi atrás de Jesus não foi a mãe, foi o pai. Um exemplo muito clássico disso nas Escrituras: quem orou 20 anos para Rebeca ter filhos? Isaac. Ele orou 20. É só a mulherada que tem que orar? E parece que ciclo de oração virou sinônimo só de mulheres. Está errado, irmão. Ciclo de oração é para todo mundo. Tem joelhão? Tem que orar. Você é cristão? Tem que orar. Você é seguidor do Cristo? Alguém não tinha ninguém, não tem ninguém mais ocupado neste mundo do que Jesus. E ele sempre tirou um tempo para orar. Ciclo de oração é para todos: homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Ore, 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 porque Deus quer dar vitória a crente que ora. O homem foi ter com Jesus. Isso é sinal que ele tinha sacerdócio dentro do lar. Ele foi lá.